Boa noite. O que vou lhes contar parece meio surreal. Não posso pedir que acreditem, mas mesmo assim vou contar para vocês. Olá, Elite Oculta. Tudo bem com vocês? Estava vendo alguns relatos no YouTube e decidi contar o meu. Bom, me chamo Susan. Eu sou de Imperatriz, no Maranhão. Tenho 46 anos e sou militar aposentado da reserva. O que vou contar aconteceu em 2005. Meu pai era dono de uma enorme propriedade aqui, próximo à Açailândia, que também fica no estado do Maranhão. Eu, sendo filho único, acabei herdando a propriedade do meu pai. O meu pai havia morrido num ataque de animal selvagem enquanto caçava. O enterro teve que ser em um caixão fechado por conta do estrago que o animal deixou no corpo dele. Nesta época, a minha mãe já havia falecido e só havia eu com o meu pai aqui no Maranhão. As minhas tias e tios vieram somente para a cerimônia do enterro e logo voltaram para Curitiba, de onde a nossa família é originária. Enfim, após o enterro do meu pai e de despedir dos meus parentes, retornei para a grande casa da fazenda. Uma casa linda, em meio a uma imensa plantação de bananas. Essa casa era um enorme casarão desses de época. O meu pai havia comprado muito barato junto com as terras. Após uns retoques e reformas, se tornou uma verdadeira joia. Aquela casa, apesar de linda, era muito assustadora, principalmente nas noites de chuva, por ter várias janelas e corredores amplos. A casa parecia ampliar o barulho da chuva. Os trovões soavam muito alto e as gotas de chuva pareciam tiros dentro de casa. Era de fato meio assustador, mas isso era algo que se acostumava com o passar do tempo. Vez ou outra, em ocasiões extremas, se ouvia algo passar nos corredores, ou vozes na casa. Não era uma coisa muito comum de acontecer, mas essa casa não é uma dessas casas de histórias que se vê por aí. A casa era na verdade muito boa e tranquila, bem bonita e na maioria do tempo era realmente calma. Bem, como eu dizia, depois de enterrar o meu pai, eu me despedi dos meus tios e passei no médico legista para assinar alguns documentos e pagar algumas despesas na funerária. E também apanhar o laudo médico do óbito, bem como o próprio atestado de óbito. Enfim, com os documentos em mãos, ao cair da tarde, eu cheguei em casa. Entrei na sala e sentei no imenso sofá, jogando os documentos na pequena mesa do centro e olhando para o grande quadro de São Jorge pendurado ali na parede. Logo, peguei a garrafa de cachaça no criado mudo. Coloquei uma dose e bebi em uma só golada. O silêncio da casa era interrompido pelo som do vento, que entrava pelas janelas abertas e corria pelos corredores da casa. O tempo fechava ao longe. As nuvens negras de tom azul anunciavam que a noite seria de chuva. Os cães latiam e grunhiam no alpendre, e os lençóis estendidos no quintal balançavam forte. Logo me levantei e fui fechando uma a uma das janelas do velho casarão. Quando fui fechar a janela do quarto, que seria o do meu pai, eu pude ver de relance, com o canto do olho, uma figura humanoide correr pelo corredor que passava por trás de mim. Me virei rápido, achando que alguém estivesse ali comigo. Porém, nenhum nome me vinha à mente. As duas moças que trabalhavam na casa estavam de folga. E que eu me lembre, eu estava ali sozinho. Enfim,
desci de volta ao velho sofá e ouvi os primeiros toques da água da chuva caírem sobre a casa. E logo adormeci sentado no sofá. Em seguida, eu acordei por volta de meia-noite, com o vento que entrava pela grande janela da sala, que de alguma maneira ainda estava aberta. Que eu me lembre, ao dormir, eu havia deixado todas as portas e janelas fechadas. Mas como logo aquela janela estava aberta, pensei em me levantar para fechá-la, enquanto um vento forte, tenebroso e frio soprava, movimentando as grandes palmeiras e pinheiros ao redor da casa. Os cães estavam estranhamente acanhados num canto do alpendre, e em silêncio os cães olhavam preocupados na direção da floresta de pinheiros, que dava acesso à velha mata que ficava do lado do velho casarão. Eu, achando esse comportamento dos cães muito estranho, comecei a observar entre o balançar dos lençóis, e que ali havia um par de olhos que acendia ao longe. Pareciam olhos de gatos brilhando no escuro, e na minha mente eu acreditava que aquilo seria uma espécie de jaguatirica, que havia em abundância nas matas ao redor da propriedade. Logo me virei para apanhar a espingarda, e assim que volto para a janela com a espingarda, eu não vi mais aquele par de olhos. Fiz menção de sair da casa colocando metade do corpo para fora. Mas nesse instante, os cães começaram a latir de maneira descontrolada. Pareciam me avisar para que eu não fizesse isso. Eles vieram e se posicionaram debaixo da janela, me impedindo de sair. Mas mesmo assim, eu apontei mais uma vez a espingarda na direção da floresta, na esperança de ver algo. Logo em seguida, um clarão de um relâmpago iluminou o céu. E como num vulto, eu pude ver uma criatura muito rápida que parecia ser um homem. Um homem muito alto, com problemas nas pernas. Mas eu estava aparentemente enganado. Afinal, na velocidade que aquilo correu, homem nenhum poderia ser, pois era impossível um homem correr naquela velocidade toda. Mas mesmo assim, eu disparei a velha espingarda. O som alto do tiro e o cheiro de pólvora queimada tomou de conta da casa. Acreditando ter espantado o animal, eu tranquei a janela e dei a volta para a porta da cozinha. A porta da minha cozinha é dessas que se divide em duas, uma em cima e a outra embaixo. Sendo assim, eu abri a parte de baixo da porta e assobiei para que os cachorros entrassem pela porta da cozinha. Eles correram rápido e logo entraram. Mas nesse momento, uma sensação de medo correu pelo meu corpo, e um cheiro forte de cachorro molhado vinha ao meu nariz. O cheiro poderia vir dos meus cães, de fato. Mas após trancar a porta, eu me aproximei deles e notei que o pelo não estava molhado, e nenhum deles estava com cheiro forte. Mas mesmo assim, o cheiro persistia e parecia infestar toda a casa. Os cães ficaram na cozinha, e eu fui para a sala. Apaguei as luzes de dentro de casa e acendi as luzes de fora, para poder vigiar melhor. E neste momento entrou meu instinto de militar, pois eu estava com um mau pressentimento de algo naquela casa. E aquela situação estava bastante estranha. Durante a noite, ouvi vários sons ao longe. Sons que pareciam uivos e grunhidos, mas que logo paravam. Eu, por estar muito cansado, acabei decidindo não fazer nada, pois essa história que todo ex-militar tem um arsenal em casa não passa de mentiras, pois a única arma de fogo que eu tinha era somente aquela velha espingarda que o meu pai usava para caçar. Enfim, no dia seguinte eu tomaria as medidas cabíveis para resolver esse assunto.
Na manhã seguinte, eu me levantei cedo, com os funcionários da fazenda me chamando do lado de fora. As empregadas já estavam limpando a casa e o café já estava na mesa. Então, saí no alpendre para conversar com os peões que me chamavam do lado de fora. E ao sair, eu notei que eles estavam com uma cara de preocupados e me esperavam em cima dos seus cavalos, tirando seus chapéus e me cumprimentavam, me chamando de patrão. E logo, um deles tomou a frente e começou a contar que algum bicho grande havia atacado nosso rebanho de ovelhas e matado algumas delas. E ele queria que eu fosse ver. Eu respondi que iria sim, e que ele e os peões deveriam descer dos cavalos e vir tomar café comigo. E em seguida, iríamos ver essas ovelhas que foram atacadas. E assim fizemos. E após tomar café, eu peguei as chaves da velha caminhonete e disse que eles deveriam ir na frente, e que eu os acompanharia com o carro. E assim fizemos. E durante todo o caminho seguindo aqueles homens, eu só me recordava de como já havia feito aquele caminho várias e várias vezes. E de como era muito bom andar com o meu pai. Eu me lembro dele contar histórias de que o irmão mais novo dele já havia lutado com um lobisomem, debaixo de um pé de manga, ali, em uma daquelas curvas. E ele dizia que essas coisas eram muito comuns na época dele. Enfim, eu mal me dei conta que já estávamos no curral das ovelhas. O cheiro de sangue era bastante forte. E por lá também havia muitas pessoas que moravam ali, no povoado. E essas pessoas diziam que aquilo era obra do lobisomem. Ali, entre as pessoas, havia um velho senhor. Eu logo o reconheci, pois era um dos amigos do meu pai. Eu fui até ele e perguntei se ele sabia desse tal de lobisomem que o meu pai havia enfrentado. E ele disse: "Meu filho, esse bicho já vinha matando os animais do seu pai. Já tinha umas semanas. Ele anda por aqui e matava os nossos animais também. Era um inferno. Um dia, ele tentou entrar na casa de uma menina que o seu pai estava se engraçando. Aí, o teu pai ficou com raiva do bicho e disse que ia dar conta dele. Sabe a véia Dona Maria que deu a pintura do seu Jorge para ele? Pois é, ela é rezadeira. Ela disse que sabia onde ficava a casa do homem que virava bicho. E disse para o teu pai onde ficava. E ele foi atrás desse homem. E foi nesse dia que o seu pai morreu." Eu ouvi o velho senhor com bastante atenção, pois de fato, o meu pai era um caçador muito experiente. Caçava naquelas matas antes mesmo de ter o casarão. Ele não seria apanhado por nenhum animal selvagem. E o velho continuava dizendo: "Olha, meu filho, na minha vida toda, eu nunca vi um rastro dessa coisa. Imagina um desse catitu aqui perto. E esse povo da cidade que diz que foi o catitu é porque não sabe. Esses bichos nem tem aqui. Como é que um desses pegou teu pai? Isso foi obra do lobisomem. Mas se a gente diz isso, o povo diz que a gente tá enlouquecendo, né? Aí, eu mesmo tô te contando isso, porque eu era muito amigo do teu pai. E também tenho muito carinho por você, como se fosse o meu filho." Agradeci ao velho pelas informações. Mandei que os peões jogassem o resto das ovelhas para os cachorros da vizinhança e que à tardinha passassem na casa da fazenda, que eu queria conversar com eles. Em seguida, entrei na caminhonete e fui para a casa da fazenda. Entrei em casa e apanhei o laudo da perícia da morte do meu pai. E folheando, cheguei a um trecho que dizia:
Causa da morte: múltiplos traumas causados por garras e presas de animal selvagem. Encontrados resíduos de pele, saliva e unhas que expõem traços de DNA humano canino e de algum mamífero descendente dos javalis africanos, ficando a evidência da presença de um animal de origem similar conhecido como porco do mato. Isso foi o suficiente para me convencer que, de fato, não havia essa espécie de animal nas redondezas. Eu não poderia afirmar que de fato foi um lobisomem que o meu pai havia enfrentado, mas o que quer que seja, eu estava disposto a descobrir. Apanhei novamente as chaves da caminhonete, liguei e saí em direção à cidade para encontrar um amigo armeiro que morava em Açailândia. Era um percurso de mais ou menos 1h30 até a cidade. E enquanto eu dirigia por aquelas estradas de areia branca, eu me deparei com um senhor negro, de porte magro e com chapéu, e caminhava segurando uma enxada. Reduzi a velocidade da caminhonete e fiquei ao lado dele. E logo perguntei se ele queria uma carona para onde ele iria. Ele me olhou e disse que iria para a fazenda próximo à saída da cidade, pois ele tinha que capinar uns matos para um velho boiadeiro. Então eu logo fiz sinal para que ele subisse na caminhonete. Ele subiu rapidamente, e mesmo aparentando ser muito idoso, o seu vigor parecia ser de um jovem de 15 anos. Ele deu 2 tapas no teto da caminhonete para avisar que estava pronto para ir. Eu o deixei na entrada da propriedade e ele se despediu de mim com um aceno de chapéu. Eu, mesmo achando muito estranho, buzinei em retribuição e segui para a cidade para encontrar com o meu amigo. Esse amigo havia servido ao meu lado em algumas missões no Haiti. E em uma dessas missões, eu salvei a sua vida, segundo ele mesmo. E por fim, ele dizia que me devia a sua vida e faria qualquer coisa para me retribuir. E naquela ocasião, eu precisaria de muito armamento, pois eu não tinha nada. E ao chegar em sua casa, ele logo foi me recebendo com um sorriso muito simpático e fazendo continência. Eu não demorei muito e logo fui lhe contando toda a história. Porém, omiti a conversa de lobisomem. Eu disse que precisava de armas para a proteção da fazenda e que teriam que sair sem registro de porte, pois quem iria manusear seriam os peões. Ele me olhou de rabo de olho e me pediu que eu entrasse e o aguardasse enquanto ele trocava de roupas. Eu o aguardei por alguns minutos e ali fiquei. Depois de uns 10 minutos, ele saiu todo uniformizado, com seu uniforme do Exército Brasileiro, e disse que iríamos no quartel ali próximo. Ele apanhou uma bolsa grande e logo partimos para o quartel. A entrada dele ali era liberada, e como ele mesmo era o armeiro, não foi difícil para termos acesso às armas. Ele logo me perguntou que tipo de arma que eu queria, e eu respondi que precisava de 2 fuzis. E eu logo respondi que precisava de 2 fuzis, 4 pistolas e um rifle de precisão. Ele riu e me perguntou se eu queria proteger a fazenda ou invadir a favela no Rio de Janeiro. Então eu menti para ele e disse que os sem-terras queriam invadir as propriedades e que eu deveria mostrar que estava disposto a fazer o possível para manter as terras do meu pai intactas, pois esse pessoal que invade terras é complicado e que eu não poderia perder a herança do meu pai. Bem, ele concordou. Colocamos as armas na bolsa e saímos do quartel. Assim que saímos, eu me despedi e disse que estava com pressa. E logo ele disse que se eu precisasse de ajuda, eu poderia chamá-lo. O agradeci e saí com o carro.
Eu estava andando a 60 por hora naquela estradinha de terra com o carro. Aquele carro era antigo e não estava habituado com meu pé pesado. E a poucos metros da entrada que levava à fazenda, o motor desligou e o carro perdeu a força. Encostei o carro e desci para ver do que se tratava. E quando abri o capô, uma fumaça forte veio em minha cara e um cheiro forte de óleo queimado subiu. Bem, como eu não sabia como consertá-lo e não havia nenhum bem de valor, eu o empurrei até uma árvore de uma casa a poucos metros dali. O povo dos interiores sempre foi bem mais amistoso e compreensivo. O terreiro com a árvore onde eu encostei o meu carro pertencia a uma família, cuja casa não ficava muito longe dali. E logo vieram ao meu socorro. Me ofereceram ajuda e água, pois eu estava visivelmente cansado. Eu aceitei, é lógico. Os perguntei se eles poderiam me emprestar um dos seus cavalos, para que eu fosse até a minha propriedade pedir ajuda. O senhor me autorizou, desde que ele ficasse com as chaves do meu carro, como garantia. Concordei, e assim fizemos a troca. Selei o cavalo e saí em direção à minha fazenda. E um pouco mais à frente, eu encontrei aquele senhor. Mas dessa vez, algo estranho aconteceu. O cavalo em que eu estava ficou com medo de alguma coisa. O cavalo relinchava bastante e pôs a orelha de pé em sinal de atenção. O cavalo não se aproximava do homem de maneira alguma. E dessa maneira eu tive que passar pelo homem muito rápido. Mas não foi rápido o suficiente para não notar algo estranho em seus olhos. Os olhos do velho tinham um tom amarelado, brilhante, que era bem estranho. E mesmo assim, com a bolsa cheia de armas, eu continuei no cavalo até chegar na fazenda. Chegando na propriedade, não me preocupei com o carro. Tomei banho, almocei e decidi tirar um cochilo, já que a noite tinha sido complicada e eu não havia descansado. Acordei mais uma vez com o som dos vaqueiros a me chamarem do lado de fora. Eu os orientei a me esperar no alpendre, que eu já iria descer. Apanhei as armas e fui para fora, ao encontro dos homens. Eles estavam muito inquietos. Os perguntei o que estava havendo, e eles disseram que o povo estava dizendo que o que havia matado meu pai era um lobisomem. Eu, abrindo a bolsa e retirando as armas, comecei a dizer: não se preocupem, se for mesmo um lobisomem, eu garanto a vocês que ele não dará conta dessa artilharia pesada aqui não. Eu vou explicar para vocês o que vamos fazer. Os homens já iam pegar as armas quando eu comecei a dizer: ninguém pega nas armas antes que eu explico tudo. Essa noite vamos colocar os animais miúdos junto com as ovelhas e as cabras e porcos no celeiro onde ficam os cavalos. Um padre vem abençoar o celeiro para proteger os animais dessas coisas. Nós vamos amarrar um único carneiro aqui do lado de fora. Ele vai ficar amarrado no meio do terreiro. E 2 vaqueiros vão para o curral dos bois, que também vai ser benzido, e vão vigiar os bois. E os outros vão ficar aqui na propriedade comigo. E os que vão vigiar os bois vão levar os fuzis. Os outros ficam com as pistolas. Eu vou ficar com o rifle de caça. E não importa se é um porco, uma onça ou um lobisomem. Ele não passa dessa noite. Chamei o padre da capela próxima à minha fazenda para benzer os currais e o celeiro. Contei a ele toda a verdade, inclusive isso de lobisomem. E o padre disse
que na quaresma essas coisas aparecem para zombar das coisas sagradas e colocar medo nos corações dos fiéis. Aquele padre me fez uma oração de proteção, pedindo a São Jorge e a São Bento que me protegessem. Esse padre era um senhor de idade, que vinha do Ceará. Ele até já havia me contado uma vez que ele virou padre porque tinha visto um lobisomem, e por isso confiava em suas orações, pois de fato ele sabia o que fazer nesses casos. Os peões diziam que nunca tinham usado aquelas armas, e por fim me perguntaram onde eu ficaria. Eu lhes disse que ficaria no alto da caixa d'água, que ficava no terreiro próximo ao celeiro, e assim eu poderia ver todos e dar cobertura. E também poderia abater a criatura. Ensinei a eles o básico para atirar, com aquelas armas. Expliquei sobre as travas de segurança e sobre como manuseá-las. Praticamos por mais ou menos 1 hora, atirando em garrafas. Enfim, a noite caía e era chegada a hora de saber se isso de lobisomem era real ou lenda. O clima tenso tomava conta de nossas mentes. A noite era de lua clara, e algo me dizia que eu não estava seguro onde eu estava. Então, enquanto ninguém olhava, eu desci da caixa d'água e subi para um pé de jatobá bem alto que ficava do outro lado. Me posicionei e com a lupa do rifle, eu olhei para cada homem e pude contar todos. Os 4 estavam ali, junto com os outros 2 que estavam no curral dos bois. As empregadas fecharam a janela do casarão e os cães se deitaram na porta da frente da casa. Era por volta de 9 da noite e foi quando ouvimos o primeiro uivo, que vinha ao longe. Aquele uivo era alto e longo e parecia nos avisar que algo estava errado. Os cães logo correram para o canto do alpendre. Como da última vez, os animais se agitavam como se estivessem com medo de alguma coisa. De fato, e ao longe ouvi rajadas de tiro de fuzil, que indicavam que os peões já tinham começado a atirar. Neste momento, o meu coração acelerou. Os tiros cessaram, e eu não sabia se tinha acertado ou se estavam mortos. O coitado do carneiro berrava incessantemente e tentava de toda maneira se livrar das suas amarras. Os peões, ouvindo este movimento, foram direto para dentro do celeiro e ficaram lá, quietos, observando enquanto algo parecia vir correndo em direção ao curral. Apontei o rifle em direção dos movimentos. Estava só esperando a criatura aparecer, mas algo logo me chamou a atenção. Um silêncio aterrador tomou conta do lugar. O único barulho vinha do carneiro que estava ali próximo. Então, logo me virei para o lado e vi, debaixo da caixa d'água, bem onde eu estava, uma criatura de aparência grotesca, como jamais havia visto antes. Ela estava ali, bem quieta, olhando para cima e dando passos bem lentos. Eu tremia por não acreditar no que eu estava vendo. E foi aí que um dos peões gritou: "É um lobisomem, patrão! Não desce daí, não!" O peão atirou várias vezes na criatura, e aquela coisa começou a dar um uivo aterrador e saiu correndo em direção à mata, fazendo bastante barulho. Os peões estavam com muito medo e não saíam de dentro do celeiro por nada, pois os animais ainda estavam agitados, e isso era sinal de que a criatura ainda estava por perto. Eu, para não entregar a minha posição, fiquei observando todos do alto da árvore. E enquanto um dos peões se distanciava da segurança do celeiro, eu logo vi que debaixo da árvore, onde eu estava escondido,
bem debaixo dos meus pés, aquela criatura. Aquilo espreitava pela melhor oportunidade. A criatura caminhava devagar e sempre com cuidado para não fazer barulhos. Pelo fato daquela coisa estar bem embaixo de mim, eu não poderia atirar, pois eu não tinha apoio para o meu rifle. Então, eu só mantive a mira constante na criatura. A essa altura, o meu braço já doía muito e a mira tremia. A cada passo da criatura em direção ao peão, eu pensava: só mais um pouco, só mais 2 passos e eu já acerto. A fera era de fato grotesca. Tinha um corpo coberto de pelos que pareciam ser bem ralos, mas que cobriam todo o seu corpo. Os pelos daquilo eram escuros e bem desgrenhados. As orelhas eram grandes e pontudas, e o seu focinho era longo, e os dentes mal cabiam na sua boca. Boca essa que escorria uma baba grossa, e aqueles malditos olhos brilhavam na noite, e faziam qualquer homem gelar de medo. Aquilo não tinha rabo ou cauda, nada disso. Mas os seus joelhos eram ao contrário, e as patas da frente eram menores do que as de trás. A criatura parou um passo antes do esperado, pois o peão estava a um salto de distância, e eu continuava ali, sem jeito para atirar. Mas mesmo com o animal na mira, e sem nenhum apoio para o rifle, eu decidi arriscar e atirar. O som de um tiro rompeu aquela noite, pois o som de um rifle é inconfundível, alto e seco, e ecoa no horizonte. E com o trampo da arma, eu caí para trás, mas meio que me apoiei em uma galha durante a queda, e caí quase de pé. Mas foi o suficiente para ver aquela fera caminhar em minha direção. Aquilo andava sedento por sangue, movida somente pelo seu instinto assassino. A fera se arrastava a passos curtos, com um rombo enorme no meio do peito, feito pelo meu rifle. Era muito aterrorizador ver aquele cadáver me olhando enquanto escorria saliva e sangue da sua boca. Saquei a pistola com fúria e terminei de despachar aquela aberração para os quintos do inferno. Eu gritava enquanto disparava contra aquilo, que insistia em caminhar em minha direção, rosnando e fazendo sons amedrontadores. Aqueles olhos amarelos olhavam para mim com sede do meu sangue. Senti a morte chegar no meu ouvido, e num último recurso, eu puxei a minha faca e corri para cima da criatura. Cravei a minha faca na cabeça da criatura, que caiu por cima de mim, deixando seu corpo pesado quase me esmagar. Os animais em seguida se aquietaram, e até o clima voltou ao normal, e eu pude sentir no íntimo do meu coração que a alma do meu pai havia sido vingada. Eu não sei como e nem qual dos meus homens me entregou para aquela criatura, já que depois de morrer, ele se revelou ser aquele senhor de olhos brilhantes a quem eu havia dado carona mais cedo. E mesmo buscando e perguntando muito, eu não consegui encontrar ligações dos meus homens com aquele senhor. Bem, o tempo passou, e nunca mais houve aparições de lobisomens por aqui. Pelo menos não em minhas terras. E hoje sou conhecido como fazendeiro matador de lobisomens. É um apelido que o pessoal da região me chama. E essa foi a minha história com essa fera. Boa noite. Olá, Elite Oculta. O que vou contar para vocês essa noite não é só um relato. São sigilos de uma operação policial, na qual eu trabalho, e por não poder
colocar esses meus achados nos autos, eu decidi contar-lhes aqui, para que pelo menos a minha consciência fique mais tranquila. No dia 19 de abril de 2018, recebemos um chamado de ocorrência efetuado pelo rádio, que solicitava um teste da Polícia Militar da região. Para deixar as coisas mais claras, eu sou um policial civil da cidade de Saltos de Corumbá, no estado de Goiás. Eu trabalho com uma equipe de 9 integrantes, entre homens e mulheres, cuja identidade será mantida em segredo para a proteção dos agentes e das suas famílias. Pois bem, eram por volta de 3 da madrugada, quando fomos acionados no rádio. A voz do outro lado informava que era solicitada a equipe de polícia para uma cena de possível ataque de animal selvagem, próxima a uma chácara, onde moravam integrantes da Igreja Adventista dos Últimos Dias. Eu logo questionei por que era solicitada a presença dos agentes de polícia, se era um caso de ataque de animal. O tenente da polícia disse que me explicaria melhor quando eu chegasse, e que eu deveria vir rápido. Saí da minha casa naquela madrugada fria, e com uma neblina muito densa. As luzes amareladas davam o tom daquela noite fria e solitária das ruas daquela cidadezinha, às margens da BR-070. Liguei a minha moto e me coloquei em direção da ocorrência. Na minha mochila havia o meu kit de coleta de provas e demarcação de provas, e alguns outros pertences. E na minha cintura estava o meu distintivo e a minha arma, que nem era lá essas coisas. Era um 38 Taurus, meio velho, de uso padrão da Polícia Civil, no estado de Goiás. Ao me aproximar da ocorrência, eu comecei a ver o cenário aterrorizante. As luzes vermelhas da polícia davam o tom daquela cena absurda. E ao me aproximar, eu fui recebido pela tenente e mais uma amiga da equipe, que morava mais próximo da ocorrência do que eu. O tenente, me acompanhando pela cena, me explicou que parecia ser um ataque de um animal selvagem, de aproximadamente 120 quilos, com garras e presas fortes da família dos caninos, e ao que parecia, alguém o levava dentro do ônibus. Sim, a ocorrência era de um ataque de animal selvagem dentro de um ônibus, destes ônibus de transporte interestadual. Bem, como para proteger a imagem da empresa, não podemos divulgar o nome da empresa. O que posso dizer é que era um ônibus grande, amarelo, que é bem comum nesses trechos. Enfim, a cena era grotesca. Não havia sequer uma testemunha viva. Todos trucidados, com as tripas para fora, e alguns faltando a cabeça. Eram mulheres, homens e até crianças. Era algo de cortar o coração e revirar o estômago. Mas mesmo assim, eu deveria continuar com o meu trabalho, e assim prosseguir. Ignorando as emoções e seguindo os padrões operacionais, começamos a isolar a cena do crime. Passamos um cordão de isolamento, uma dessas fitas amarelas, e começamos a coletar as provas, pelos em alguns lugares e pedaços de pele que pareciam ter sido rasgadas em uma briga com um animal, e saliva de algo que parecia ser do animal. Solicitei que chamassem o pessoal do IML e o restante da equipe, pois aquela noite seria bem longa. Ainda fazendo a parte de coleta, eu notei algo bem interessante. Algo que parecia ser uma espécie de padrão. A poltrona 44 estava em posição reta, com algumas marcas de arranhões nos apoios de braços. E no vão
Entre uma poltrona e outra, eu encontrei pelos e cabelos humanos. O vidro da janela naquela seção de poltronas estava contrincado, como se alguém tivesse atirado algo forte ali, ou até mesmo dado um soco no vidro. A minha teoria é que, de alguma maneira, o animal estava sendo levado naquela poltrona. E como não tínhamos ainda uma noção do tamanho real do animal, não tínhamos como saber como ele havia entrado no veículo. Provavelmente algum carneiro, ou alguém carregando alguma mala grande. Chamei um dos rapazes que estavam ali com a equipe de investigação. Dei a ele a ordem para ligar na empresa, pois eu queria o trajeto daquele carro, o tacógrafo e lista de passageiros. As prioridades eram paradas fora do trajeto e pessoas que pagavam por 2 poltronas. Ele respondeu positivamente e logo saiu. E naquele momento, outros agentes encontravam corpos cerca de 30 metros de distância do incidente. As vítimas pareciam ter sido abatidas enquanto corriam para longe do ônibus. O motorista era um deles. Ele estava separado em 2 partes. Uma das partes próximo a uma árvore e a outra próxima ao ônibus. Aquela cena era absurda para qualquer animal. Eu não avaliei a passividade. Considerei a cena como real, tendo em vista que um ser humano não conseguiria dar cabo de 40 pessoas assim, principalmente sem uma arma de fogo. Não havia como considerar que aquilo fosse um homicídio. E tendo em vista essa vertente, acionei a polícia ambiental e emiti um aviso prévio para a suspensão de caça para a região, pois aparentemente tínhamos um animal louco à solta, e ainda por cima de raça indefinida. Após juntar os corpos, eu recebi da empresa os materiais, como havia pedido. Com esses dados e a lista de passageiros, eu poderia ter um ponto de partida para a investigação. Na lista não havia nenhuma parada para embarque, e a porta não havia sido acionada nenhuma vez sequer fora dos pontos previstos. E nenhum passageiro embarcou fora do horário, e tampouco algum passageiro comprou 2 poltronas. A empresa não transportava animais, ou seja, ninguém registrou um embarque de animais e tampouco o autorizou. Já era por volta de 10 da manhã, e quando sentado na minha cadeira, eu recebi um chamado na sala de apurações. Era nessa sala que os pertences dos passageiros estavam sendo averiguados. Um agente me informou que havia algumas coisas interessantes a serem consideradas. Um passageiro que não fora encontrado havia perdido os documentos ou acidentalmente os deixado cair debaixo de uma das poltronas. Ou seja, tínhamos uma testemunha que também poderia ser o dono do animal, o que explicaria o seu sumiço. Além disso, tínhamos acesso às gravações da câmera, que filmava o salão do ônibus, que é a parte onde ficam os passageiros. Eu pedi que fosse emitido um alerta. Estávamos procurando o João Vitor Alves, de 22 anos, branco, de cabelos loiros e olhos verdes. Ele poderia ser o suspeito ou até mesmo uma vítima. O nível de cautela deveria ser mantido. E as filmagens foram enviadas para o departamento de inteligência, para as análises e retoques, pois não conseguíamos ver direito, devido às luzes do salão estarem apagadas. A caçada estava começando. Precisávamos encontrar aquele rapaz enquanto era tempo.
E ao passo que isso acontecia, conseguimos acesso ao celular de um garoto que estava sentado na poltrona 36 do veículo. O garoto, de aproximadamente 17 anos, era dono de um canal sobre ônibus. Ele contava algumas coisas sobre aquele ônibus, explicando que havia histórias de que ele era mal assombrado e que às vezes podia-se ouvir vozes no banheiro do ônibus. Eu me pus a observar, enquanto o garoto ia para o banheiro do ônibus, para aproveitar a pouca iluminação do banheiro para filmar. E ao fundo do vídeo, logo se podia ouvir algo muito estranho. E o garoto também parecia ouvir. Ouvia-se o que parecia ser um som de grunhidos baixos, como se um animal estivesse sendo contido. E também havia sons de ossos se quebrando. O garoto abriu a porta para ver algo, e rapidamente a fechou em seguida e a trancou. Ele dizia que um rapaz estava virando o bicho. E poucos segundos depois, ouvia-se um som de vidro rachando e um som de gemido misturado com um som de gritos. E logo o ônibus parou e encostou ao lado da pista. Nas filmagens, podia-se ouvir um uivo ao fundo misturado ao choro do garoto. E o som dos vidros das janelas de emergência se quebrando. E o pânico das pessoas, é claro. Isso durou cerca de uns 40 segundos. E logo o silêncio se fez presente. E somente os gritos ao longe enfeitavam o vídeo do jovem garoto. O coitado abriu a porta do banheiro e gravou uma criatura muito grande, de aparentemente uns 2 metros de altura. A criatura nem deu chance para o garoto reagir. Os sons de gritos eram angustiantes, ossos se quebrando e, por fim, a câmera sendo atirada para longe. Eu não poderia acreditar no que os meus olhos viam. Era algo surreal. E nem sequer poderia contestar. Mas mesmo assim, como eu, sem uma prova física, poderia anexar aquela insanidade aos autos? Aquela insanidade aos autos da investigação? Eu teria que pelo menos encontrar aquele homem, o sobrevivente, o suspeito, a besta, seja lá o que for. E aquele vídeo não era prova alguma contra aquele homem, se de fato ele fosse um animal. Neste instante, eu recebi da equipe de TI o vídeo das câmeras. Estava muito mais nítido. E o que eu vi foi exatamente o que os áudios do vídeo do garoto já havia confirmado. O homem da poltrona 44 estava se debruçando como se tivesse tendo um ataque epilético. E pouco tempo depois dos ataques, a criatura grotesca de aparência infernal saiu da poltrona, atacando o casal da poltrona da frente. A histeria era praticamente instantânea. As pessoas corriam de um lado para o outro e batiam contra o vidro que separava o motorista dos passageiros. E assim que o mesmo encostou, um dos passageiros abriu as janelas de emergência, mas pouco se pôde fazer, pois um animal assassinou cada um dos que estavam no ônibus. E depois saltou para fora do ônibus e matou um a um dos possíveis sobreviventes. Chamei a equipe de investigação para a sala de conferências, onde mostrei a eles o vídeo do jovem e o vídeo das câmeras de segurança do ônibus. Enquanto todos estavam em silêncio, em estado de choque, eu comecei com as instruções. Bem, as instruções é essa. Não vamos fazer alarde, pois esse caso acaba de se tornar de alta prioridade e segurança. E nada, nem ninguém, deverá saber o que estamos procurando. E nada de comentários ou fofocas, pois agiremos
como policiais. E a nossa meta nesse instante é encontrar esse rapaz que atende por nome de João Victor. Chamem a imprensa e diga que temos um possível sobrevivente perdido nas matas. E diga que vamos trabalhar em conjunto com a Polícia Ambiental para encontrá-lo. E se ele vê as matérias da imprensa, ele precisa pensar que estamos achando que ele é inocente. E as buscas começam amanhã pela manhã. Vamos investigar e revirar cada centímetro das serras e montanhas de Saltos de Corumbá. Seja ele um lobisomem, seja isso o que for, nós vamos caçá-lo. Vamos encontrá-lo e trazê-lo para que ele se explique quanto a essa coisa. Bem, vão para suas casas e durmam bastante, pois amanhã pela manhã vamos caçar um lobisomem. Estão dispensados. Assim que todos saíram da sala, um dos agentes veio até mim e me entregou um envelope que dizia ser do pessoal da análise de material. Abri e era o laudo pericial dos pelos, saliva e pele que eu havia colhido na poltrona 44. Nenhuma novidade, pensei comigo mesmo. E ao ler o resultado, mostrava que a pele e saliva pertenciam a algum canino de porte grande, entretanto, com muitos traços de um humano, como se fosse uma espécie de híbrido de humano e cachorro. Bem, esta era a última prova que eu queria. Dormi muito mal naquela noite. Além de dormir pouco, eu tive vários pesadelos com aquela criatura. Nos reunimos no ponto onde encontramos o ônibus e dividimos as equipes em grupos de 4, cada grupo com 2 policiais militares, 2 policiais da Polícia Ambiental e um agente da Polícia Civil. Assim, poderíamos nos organizar de modo eficiente, além das equipes de apoio nos carros operando os rádios e um helicóptero dos bombeiros. Eles procuravam por um sobrevivente e nós procurávamos o assassino. E mesmo assim, as coisas funcionavam bem, desde que os bombeiros não soubessem que caçávamos um lobisomem. A tarde correu bem, apesar de não encontrarmos nada. Mas essa realidade mudou por volta das 16 horas, quando um dos grupos chamou no rádio. O agente dizia que havia encontrado algumas carcaças de animais que pareciam ser o mesmo modo inoperante do animal que atacara no ônibus. A equipe nos esperavam para podermos reduzir os raios de busca. E assim fomos até lá e nos encontramos próximo a uma cachoeira conhecida como a Cachoeira de Saltos de Corumbá. E lá encontramos pelos e saliva, e algumas pegadas que levavam para uma gruta ali perto. Avisamos o pessoal do rádio e pedimos apoio do helicóptero, alegando que o sobrevivente poderia estar machucado. Enfim, quando o apoio chegou e o helicóptero era ouvido no perímetro, nós começamos a andar na caverna. E o pouco que caminhamos, demos de cara com um rapaz nu, em um estado de choque. Ele estava catatônico, mas aquele rapaz era o que procurávamos. Ele estava sujo de sangue e muito machucado, me fazendo duvidar se ele era mesmo o rapaz que eu vi nas filmagens. Quando saímos da floresta, já era por volta de 7 da noite. Colocamos o homem no banco de trás do carro e fomos preencher algumas papeladas, assinar algumas coisas com o pessoal da Polícia Ambiental e da Polícia Militar. Levamos cerca de 1 hora para isso, mas algo me incomodava. E de vez em quando eu olhava para conferir se o homem estava mesmo no carro. E ele continuava lá, parado, enrolado num cobertor térmico de alumínio do Corpo de Bombeiros.
Ele sussurrava algo que eu não entendia, por estar meio longe do carro. E assim que terminamos, voltamos para o carro, para levar o suspeito para interrogatório. E finalmente podemos esclarecer aquelas imagens que vimos. E desta vez, por se tratar de operação oficial de segurança, eu estava na viatura naquela noite, deixando a minha motocicleta na delegacia. Eram por volta de 8h15 da noite. E foi quando o rapaz começou a recobrar a consciência. O agente que me acompanhava notou que ele estava de volta e começou a recitar os direitos dele. Mas 2 ou 3 palavras depois do início das palavras do agente, o rapaz o interrompeu com algo que parecia ser uma oração. Oração essa que jamais esquecerei. Ele dizia: "No mar, no oceano, na ilha em Bujan, no pasto vazio, cintila a lua, sobre um rebanho que repousa em um verde bosque, em um obscuro vale, em direção ao rebanho. Desvia-se um lobo desgrenhado. Os cornos do gado procuram as suas brancas e afiadas presas. Mas o lobo não se volta para a floresta, e nem desce o sombrio vale. Lua, lua, lua de chifres de ouro, cega o voo das balas, parte as facas dos caçadores, e quebra a clava do pastor, e lança um medo sobre todo o gado, e sobre os homens, e todas as coisas mais aterrorizantes, e que eles não possam capturar o lobo cinza, e que eles não possam rasgar a sua pele quente. A minha palavra é irresistível, mais irresistível que o sono, e mais comprometedora que a promessa de um herói. Então eu pulo 3 vezes sobre a árvore, e corro para a floresta, e transforma-me em um lobo." Ele repetia isso incessantemente, e nós o mandávamos calar a boca. A cada repetição, o meu ódio e repúdio crescia por ele, e quando chegamos no meio da estrada, eu parei o carro e desci. O agente desceu também, alegando que eu estava quebrando o protocolo, e que aquilo era errado, e que eu não deveria julgar o rapaz, que esse não era o meu dever, e muito menos a minha função. Abri a porta da viatura, e no movimento brusco, eu puxei o homem de dentro. Ele ria e repetia a oração, porém, algo estava mudando. A sua respiração estava ofegante, e os seus olhos me encaravam serenos. Um sorriso macabro enchia a sua boca, e aqueles dentes afiados começavam a aparecer. O seu corpo se contorcia, e sons de gritos e grunhidos tomavam conta do ambiente. Os seus ossos começaram a estralar, e acreditem se quiser, as algemas se quebraram. E foi aí que o agente sacou a sua pistola e deu 2 disparos a queima-roupa. A criatura uivou bem alto e correu em direção à pequena mata que ficava ali perto. Dei a volta pelo outro lado do carro e entrei apanhando o rádio. Eu nem sequer tinha sintonizado a frequência de emergência, e foi quando uma pancada forte no teto do carro nos assustou. O agente se pôs a disparar contra o teto do carro, na tentativa de espantar aquilo. Me virei para apanhar a escopeta calibre 12, que ficava no apoio do lado do banco do motorista. E foi quando eu vi uma mão peluda agarrar o agente e o jogá-lo para fora, deixando somente o rastro de sangue. O agente gritava e implorava por socorro, enquanto eu desengatava a escopeta do suporte, que por segurança ficava travada, para evitar que um meliante a bordo da viatura usasse aquela arma. O som de mordidas era muito alto,
e os gritos em meio a urros, e o som do jovem agente se engasgar com seu próprio sangue, me fazia chorar de medo. A criatura apanhou o corpo do agente e o arrastou para a mata densa. As minhas pernas perderam a força e eu não conseguia ficar de pé. E foi quando eu vi aqueles pares de olhos a me observar da mata, ali perto. E eu não medi esforços. Disparei várias vezes contra aquilo. E só parei quando o apoio chegou. Eles disseram que por eu ter demorado com o rapaz, a central mandou que viessem ao meu encontro. E ao ser questionado sobre o que houve, eu disse que o rapaz havia se soltado e de alguma maneira tentado nos esfaquear. Eu disse que o agente que me acompanhava havia saído para procurar o homem, que logo fugiu após pararmos a viatura. Eu disse que não sabia onde o agente estava, mas que eu o havia ouvido gritar. E como nunca encontraram seu corpo, provavelmente vão dar ele como morto. E sem dúvidas, eu serei afastado da corporação. Eu sei que este segredo permanecerá, pois os outros integrantes sabem que se contarem que a Polícia Civil gastou recursos numa operação de caça ao lobisomem, serão todos afastados. Depois disso, não tem uma noite sequer que eu não me lembre daquilo. Já não durmo direito há muitos meses. E sei que provavelmente isso só vai acabar quando eu morrer. E até lá eu terei que viver com medo de sair de casa à noite. Vez ou outra, ainda escuto aquela criatura uivar nas matas ao redor da cidade. O crime do ônibus foi arquivado por falta de provas. Porém, eu sei que um dia ainda vou reencontrar a fera. E aí, saberei se serei a presa ou o predador. Boa noite. Olá, o que irei relatar aqui neste canal será apenas um resumo do que verdadeiramente aconteceu comigo. Este fato ocorreu no dia 2 de maio de 1951. Eu e o meu irmão vivemos algo terrível, que veio a destruir a minha vida e a dele, e de uma família inteira. Não irei falar o meu nome, mas chamarei o meu irmão pelo nome de Pedro. Eu e o meu irmão éramos muito ligados desde menino. Morávamos na época no Rio de Janeiro. Mas tínhamos um sítio na Bahia. Era um sítio muito bom, que recebemos de herança de nossos pais. E sempre estávamos mais no sítio do que no Rio de Janeiro. Adorávamos aquele lugar, pois lá tinha de tudo. Pois desde criança adorávamos caçar, e crescemos assim. Quando os nossos pais morreram, o meu irmão tinha 21 anos, já era casado e tinha uma filhinha. Eu era o mais velho, tinha 25 anos. E vivíamos com uma boa renda de lojas e casas, que tínhamos alugadas, que também foi de herança. Meu irmão veio para morar no sítio, com a sua família. E eu, solteiro, fiquei no Rio de Janeiro. Sempre ouvíamos relatos que havia muitos casos de ataques de lobisomem ali pelo sítio. Sempre escutávamos essas histórias desde que éramos crianças. Os nossos pais costumavam nos contar. Certo dia, o Pedro estava cavalgando e caçando pelo sítio, e já era tarde. Ele estava a cerca de 2 quilômetros de sua casa, no meio de uma trilha que cortava uma mata fechada e fazia parte de outras terras que ficavam ao lado das nossas terras. Ali havia tantas matas que eram de se perder de vista. O nosso sítio ficava em Buorarema, na Bahia. Já estava escurecendo
quando meu irmão deu de cara com um enorme porco do mato, o tal do javali. E este javali o atacou na mesma hora. E olha que o meu irmão estava em cima do cavalo, mas o javali era enorme e ainda conseguiu ferir o cavalo com uma mordida. Ele mordeu e fugiu, não dando tempo de atirar nele. Era lua cheia, e lá pelas 3 da manhã, a sua esposa ouviu um grande barulho de animais gritando. Os porcos estavam sendo atacados por algo. Pedro se levantou com a sua espingarda e disse que deveria ser a onça, pois já estava acostumado com esse tipo de visita nas madrugadas. Mas ele logo estranhou que os seus 3 cachorros não deram nenhum sinal. Os animais estavam cerca de 30 metros da casa. Pedro logo saiu e foi caminhando em direção ao ataque. E de repente ele encontrou seus 2 cachorros dilacerados, completamente espedaçados. Mais à frente, o outro ainda com vida, mas muito ferido. E a uns 5 metros dali, ele logo avistou uma enorme criatura negra e peluda, destruindo seus porcos. E na mesma hora, ele lembrou do javali que ele havia visto. Mas para sua surpresa, aquela criatura não era um javali, era um demônio. Aquilo se levantou em sua frente. E ele conta que era um animal grande e peludo, com braços longos, caras de cão e enormes presas. Aquilo também possuía orelhas grandes, como se fossem chifres. E foi aí que o Pedro logo gritou: "Jesus Cristo! Jesus!" O animal deu um grande grito e um rugido, como se fosse um urso. E com um único salto, pulou a cerca do chiqueiro e o Pedro atirou. O animal deu um grito de dor. Aquela aberração tinha as pernas dobradas em forma de Z. E o Pedro ficou vendo aquilo e chorando aterrorizado, enquanto a criatura corria. Ao amanhecer, o meu irmão e a sua esposa estavam desesperados com o que tinha acontecido. Estavam assombrados e tiveram 3 porcos e os 2 cachorros mortos no ataque. O meu irmão me relatou o acontecido e eu, na mesma hora, peguei o avião e fui para a Bahia. Assim que cheguei, eu vi o meu irmão e a sua família aterrorizados. E daí resolvemos caçar a criatura para matá-la. Deixamos a minha cunhada e a minha sobrinha em casa, armada com a calibre 12, para sua segurança. Fomos para a mata e acampamos a 3 quilômetros adentro da mata. E levamos um cabrito para servir de isca. Amarramos o cabrito e ficamos de guarda na tocaia, pois sabíamos que a criatura iria perceber, mais cedo ou mais tarde. Aquela criatura não voltaria para atacar o sítio, pois havia sido alvejada por um tiro. Por volta de 11 horas, ouvimos um rugido ao redor de nossa barraca e do animal, mas não havia nada de criatura. E quando era por volta das 5 da manhã, voltamos para casa. E ao chegarmos em casa, nos deparamos com a porta dos fundos arrombada. E havia um rastro de sangue pelo corredor da casa, que ia até a sala que estava destruída, ensanguentada. Havia pedaços da minha cunhada por todos os lados. Enlouquecemos de terror, pois a criatura entrou na casa e a minha cunhada não conseguiu detê-la e nem afugentá-la. Aquilo veio se vingar e sabia que o meu irmão não estava ali. Ainda em estado de choque, estávamos procurando a minha sobrinha, que não estava dentro da casa. Ela só tinha 9 anos. E a encontramos atrás do celeiro,
e ela estava despedaçada, completamente dilacerada. O meu irmão, enlouquecido com aquilo, sacou a sua arma e cometeu suicídio na minha frente. Fiquei aterrorizado e fui até a cidade chamar a polícia, pois lá não havia telefone na época. E o sítio ficava a 15 quilômetros do centro da cidade. Com muita dor, eu relato aqui que perdi o meu grande amigo, o meu irmão. E também perdi a minha cunhada e a minha sobrinha, de forma terrível, mortas pela criatura. Eu ainda fui intimado pela justiça, acusado das mortes. Ninguém acreditou no que havia acontecido. Resumindo, fui julgado e preso por assassinato da minha família. Fiquei preso por 8 meses e 18 dias. Só peguei a liberdade porque eu tinha dinheiro. Gente, ninguém tem ideia do que eu passei. Resumindo, a criatura fez outras vítimas. Eu larguei tudo no Rio de Janeiro e vim morar nesse sítio para me vingar da criatura que matou a minha família. Hoje estou velho, tenho a minha família e sou médico. Me mudei para Ilhéus, na Bahia, e até hoje eu ouço relato desse demônio. E consegui vê-lo uma certa vez atacando o meu cavalo, mas consegui fugir. E desse dia em diante não tem uma lua cheia que eu não venha passar a noite no sítio. Antes de eu morrer, eu sei que ainda terei um encontro com o verdadeiro assassino, o lobisomem. E só assim poderei vingar a morte da minha família. Este acontecido é comentado até hoje. Boa noite.